A Polícia Federal cumpriu hoje uma série de mandados de prisão contra colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs, que entregaram antecedentes falsos ou respondem por algum processo criminal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que esse tipo de operação será uma linha permanente de trabalho da Polícia Federal. O ministro disse ainda que novas regras para clubes de tiro devem ser enviadas para o presidente Lula até o dia 15 de maio. Vamos acompanhar o que disse o ministro da Justiça. Vamos fazer uma mediação, claro, não vai ser o fim, mas nós vamos instituir novas regras para clubes de tiro, novas regras para comercialização, restringir a quantidade, ou seja, regras para o futuro. E vamos apresentar uma proposta relativa a este arsenal existente, que vai ser dialogada com outras áreas de governo. Há várias propostas, por exemplo, de criar, inclusive, tributos sobre esse tipo de bem, mas não há uma definição em relação ainda a isto, porque, obviamente, a decisão compete ao presidente da República. No final da frase, o ministro fala em criar tributo. É uma sanha arrecadatória do governo. Obviamente que em qualquer irregularidade, lei é lei. Seja CAC ou não, tem que cumprir. Seja CAC ou não. Se você tem uma arma e, obviamente, não tem registro ou tem algum problema para ter uma arma, você não pode ter uma arma. Agora, CAC tem um regramento. E as outras armas todas nas mãos de muita gente que está fora da lei no país. Vamos seguir aqui porque a Berenice Leite tem mais informações e, claro, o clima no Congresso Nacional depois dessas declarações referente justamente a um assunto que é bastante discutido no Congresso do país. Berenice, bem-vinda uma vez mais. Boa tarde. Oi, Piotr, obrigada. Mais uma vez, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Olha só, essa operação da Polícia Federal, conversei com alguns deputados que integram, inclusive, a Comissão de Segurança Pública, que chegaram a convidar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para discutir o assunto do decreto do presidente Lula, que revogou essa questão, suspendeu aí a comercialização de armas e munições. Só que o que eles me disseram é o seguinte: esta operação hoje da Polícia Federal não tem a ver com o fim do recadastramento, prazo que terminou no dia de hoje. Na verdade, a operação está levando o critério de idoneidade, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que têm mandados de prisão em aberto estão sendo presas, são pessoas que já deveriam estar presas e, além disso, também pessoas que possuem qualquer tipo de processo criminal ou civil, até mesmo por deixar de pagar uma pensão alimentícia. A gente falou, inclusive, com o deputado Marcos Polon, que é relator do projeto de decreto legislativo que pretende aí revogar o decreto do presidente Lula em relação às armas, e ele falou sobre essa questão do prazo, né? O fato de o prazo ter terminado ontem e hoje essa operação da Polícia Federal acabou gerando um clima de pânico e as pessoas começaram a entender que aqueles que não tiveram tempo de recadastrar estariam tendo já as armas recolhidas e até mesmo podendo ser presas. Vamos acompanhar o que disse o deputado. Houve uma adesão muito forte, apesar da forma equivocada em que isso ocorreu. Por que eu digo isso? Não houve uma campanha nacional de conscientização, não houve sequer uma publicidade institucional demonstrando como isso deve ser feito e para que deveria ser feito, e isso é muito grave. Sem contar com o prazo extremamente exíguo. No começo eram apenas os 60 dias, que acabariam já no dia 3 do mês passado. Nós conseguimos uma prorrogação pela Comissão de Segurança Pública, junto ao ministro da Justiça, que se encerrou ontem. E nessa prorrogação a gente conseguiu atender mais de 20% que não haviam recadastrado ainda. Pois é, e ainda cerca de 1% não conseguiu recadastrar dentro do prazo. Embora hoje a operação mire esse critério da idoneidade, posteriormente, essa falta, se o prazo não for reaberto pelo governo, haverá sim busca e apreensão. Conversei, inclusive, hoje com o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sanderson, que disse que vai apresentar, já foi aprovado na comissão e agora vai apresentar um requerimento
requerimento de urgência para acelerar a tramitação desse projeto de decreto legislativo, até porque esse recadastramento das armas foi necessário em virtude de uma exigência do governo Lula. E eles querem revogar, ou que ao menos o governo apresente aí uma proposta para regulamentar, até mesmo porque os clubes de tiro estão em decadência total. Vamos acompanhar a fala do presidente da comissão, o deputado Sanderson. Nós vamos levar à votação um requerimento de urgência ao PDL número 013 de 2023, que suspa o decreto de Lula contra os CACs. E em aprovando esse requerimento de urgência na semana que vem, ainda na semana que vem, nós vamos levar a plenário o mérito do PDL 03 e, aprovando o PDL 03, nós, na Câmara dos Deputados, resolveremos essa questão. É uma questão polêmica, né? Esse decreto do presidente Lula acabou aí disseminando com que os clubes de tiro, na verdade, a comercialização, não só a questão da comercialização de armas, mas também muitos clubes de tiro deixaram de funcionar, a questão de geração de empregos, é isso que os parlamentares aqui defendem, que tudo isso foi afetado e cobram, então, que o texto seja apresentado até o final desse mês, ou então eles vão entrar com esse projeto de decreto no Legislativo para poder revogar o decreto do presidente Lula. Volto com você, Piotr. Muito obrigado, Berenice. Zé Maria está conosco também. Vamos conversar com o Zé Maria sobre esse assunto e também desse momento político de Brasília. Ô Zé, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Primeiramente, é claro, se alguém está tendo uma arma e não tem condições, segundo o que a própria lei estabelece, estou falando da lei anterior, inclusive, óbvio que essa pessoa não pode ficar com arma, seja ela quem for. Tem uma série de exigências para você ter uma arma, ter direito a ter uma arma. Mesmo na lei aprovada lá durante o governo Bolsonaro, ou seja, no entendimento do governo Bolsonaro. A questão é que, obviamente, por outro lado, a sociedade pergunta, tá, e quais são as operações que as forças federais estão fazendo nos morros violentos que colocam as pessoas sob a ponta de uma arma, literalmente, do crime organizado, pessoas que são trabalhadoras e vivem nesses locais. Ou seja, essa também é uma questão e a gente não vê o governo falando sobre esse assunto, que é uma coisa que tem tudo a ver com relação a desarmamento ou armamento da população. Zé, bem-vindo. O Estatuto do Desarmamento foi o último debate aqui no Congresso Nacional sobre esse assunto, né? Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a você que nos acompanha aqui. Olha, Piotr, no dia 1º de janeiro, logo depois da posse, o presidente Lula editou um decreto que cancela praticamente a possibilidade de reabertura ou mesmo funcionamento dos clubes de tiro, de pescadores e de atiradores esportivos, né, os CACs. E esse decreto do presidente Lula está sendo questionado pelos deputados e, como disse o presidente da Comissão de Segurança Pública, né, foi aprovado na comissão e agora depende do plenário da Câmara e depois do Senado para cancelar esse decreto do presidente. Ele reduz drasticamente a possibilidade de compra de munições, limita ali o calibre das armas compradas pelos integrantes desses clubes, né, e estabelece uma reprogramação. Ou seja, todos terão que recadastrar. O recadastramento acabou. Eu assisti o deputado Eduardo Bolsonaro e outros deputados ali da Comissão de Segurança Pública foram ao ministro que garantiu que haveria uma reabertura de prazo de recadastramento. É preciso uma campanha nacional indicando como fazer o recadastramento e até quando. Isso não aconteceu. Mostra claramente que o governo queria o seguinte: tornar as armas ilegais e depois ir atrás dos portadores destas armas. É um crime inafiançável, né? O posse irregular de armas. A partir de agora, quem não recadastrou. Nessa primeira fase aí, o governo mostra ali de que está indo atrás de quem apresentou um atestado de bons antecedentes falso. Mas veja bem, não é possível que todos sejam falsos os atestados de bons antecedentes. E quem tem prisão decretada tem que ser preso, independente de ser donos de clube de tiro, integrante de clube de tiro e assim por diante. O caso é o seguinte: o Congresso está devendo uma regulamentação sobre o assunto. O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou facilitar ali através de decreto. E agora vem um novo decreto do presidente Lula que cancela o decreto de Jair Bolsonaro. Este é um assunto importantíssimo. A Constituição, Piotr, garante o direito de defesa
É isso. E ninguém faz a defesa como se fosse gato, com as unhas. Se faz a defesa com armas. Então, pelo menos o Congresso deveria discutir esse assunto, formular um novo Estatuto do Desarmamento, porque aquele antigo foi rejeitado em um plebiscito nacional. Então, o que o governo está fazendo? Está tornando os integrantes dos clubes de irregulares e depois vai atrás deles. Isto é até uma covardia com quem comprou armas de boa-fé, oficialmente, com nota fiscal e tudo. O que estranha, né, Zé, não ter essa campanha maior. Até porque nós estamos em abril, o governo não tomou nenhuma medida econômica relevante para retomar a economia do país, mas já está indo atrás de coisas que ele discordava ideologicamente do governo anterior. Para isso, parece que há uma celeridade, para as outras coisas que são o bem do país, há uma demora maior. Zé, deixa eu mudar o assunto um pouquinho, que eu quero te ouvir também sobre um outro aspecto. Esse momento político do governo está bastante ruim. Foram 2 derrotas esta semana. O governo perdeu, mas o Brasil ganhou porque nas 2 votações a gente deu um basta na possibilidade de censura de um controle estatal sobre o que as pessoas podem dizer, ignorando todo o aparato legal que você mesmo faz questão de dizer aqui, já temos para controlar notícia falsa, enfim, já há um entendimento. Pode haver alguma sofisticação no entendimento, sim, alguma aprimoração, tudo isso pode acontecer. Mas imaginar que não se tem nenhuma forma de conter da maneira como eles estão entendendo e colocar um órgão federal para controlar o que as pessoas podem dizer, sem sequer dizer exatamente o que é uma fake news, sem poder estabelecer, como é que você cria uma regra de punição para quem divulgar notícia falsa sem deixar claro exatamente o que é uma notícia falsa? Ou seja, você não tem um padrão para poder a própria pessoa também tomar seu cuidado, o que seria uma covardia também prender alguém por uma coisa que você não definiu bem em razão de lei. Mas vamos lá. Nesse momento, o governo está entendendo, está perdendo para o Congresso porque não tem maioria. Hoje uma fonte aí do governo me disse, muito lúcida inclusive, me disse que o governo talvez não esteja entendendo o momento da sociedade e o momento do Congresso Nacional, que tem muito mais independência do governo federal, do Palácio do Planalto. Zé. As relações mudaram. Não se faz mais uma maioria no Congresso Nacional só através de emendas. As emendas estão impositivas e houve uma certa independência dos deputados e senadores com relação aos cofres públicos, né? Ontem, Pioto, eu ouvi um diálogo do líder do governo, o deputado José Guimarães, com deputados lá no plenário, que me assustou. Ele dizendo, isto é um recado, isto é uma retaliação, pois vocês vão ver. Veja bem, não se faz no Congresso Nacional uma negociação de retrucar desse jeito, vocês vão ver, sabe? Aí está o erro da articulação política no Congresso. O poder se faz com o próprio poder ou, no máximo, a expectativa de poder, que é também muito forte. Se o poder do Palácio do Planalto não está conseguindo fazer uma relação boa com o Congresso Nacional, é porque algo está errado. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi ao presidente Lula e mostrou claramente que Alexandre Padilha está com dificuldade, sim, para fazer interlocução com o Congresso Nacional. Esse é um sinal claro, e a gente tem uma certa experiência nisso, é de que há uma desconexão do governo com a articulação política. Não adianta prometer, é preciso cumprir. E a promessa não cumprida é de nomeações nos estados e participação no governo. Lula não ganhou a eleição sozinho. Mas, José, não é o que está sendo proposto que está ruim também? Eu tenho uma tentativa de restringir a liberdade das pessoas sem explicar exatamente como isso será feito. Ou seja, o significado de uma notícia falsa. A outra coisa é afrontar o Congresso Nacional numa lei que ele votou, discutiu de forma extenuada, inclusive lá atrás, que é a história do saneamento. O governo está propondo coisas que não é uma questão de base ou não, é que ele vai perder de qualquer jeito. Ou seja, essa é a desconexão que essa fonte me disse hoje, que a percepção, na verdade, dos que são lúcidos no Palácio do Planalto parece que está chegando isso. Não sei se está chegando a uma maioria ou a quem decide no Palácio. A base do governo Lula, o discurso é de governo de reconstrução, mas na verdade é de recuo. Recuou no ensino médio, que era uma boa ideia, né, do novo ensino médio. Sim. Recuou nas regras lá de saneamento básico, recua nessa história do armamento, e esses recuos estão colocando sim o governo em dificuldade política. É preciso fazer um governo para frente e não pelo retrovisor. Zé Maria, obrigado pela gentileza, viu? A gente vai discutir